Bom dia, amigas! Tudo bom com vocês? Eu estava gravando um vídeo e eu terminei ele e eu pensei, por que não gravar dois? E aí, hoje é segunda-feira, são 8 e alguma coisa da manhã, 8h40 da manhã. Eu tenho 15 minutos para começar a trabalhar e eu pensei, por que não começar um vlog de leitura? Eu vi essa ideia num vídeo da Bruna Kruger, se não me engano, e ela trouxe a ideia de fazer um vlog de leitura de 24 horas, só que não é 24 horas corridas, é 24 horas contadas no relógio. Então, eu estarei começando este vlog na segunda-feira e eu não sei quando ele vai terminar. Pode ser que ele leve a semana inteira, porque durante a semana eu não leio tanto quanto no fim de semana. Poderia ter gravado esse vlog no fim de semana? Poderia, mas não gravei. Separei alguns livros aqui que eu estou lendo e que eu quero ler para fazer este vlog com vocês. Para começar, eu tô lendo no Kindle Os Olhos do Dragão, do Stephen King. Ele é uma fábula de fantasia e é um dos livros preparativos para ler a série da Torre Negra, que é algo que eu espero fazer no próximo mês, talvez. Eu tô bem no início dele, acho que eu tô uns 15%, nem isso, 13%. Estou em 13% e eu não sei se eu tô gostando muito, pra falar a verdade, assim. É uma fábula, né? Então ela tem um estilo de escrita bem específico. É uma história de reis e rainhas e o narrador ele conversa com o leitor. E não sei, vamos ver, eu ainda não tenho muitos comentários. A única coisa aqui é que tem o mesmo vilão, que é o Flag, né? Que é o vilão que será o vilão da Torre Negra. Então eu acho que é por isso que eles indicam ler esse livro antes. Mas também, os outros que eles indicam eu não vou ler. Eu vou ler só esse aqui porque ele é curtinho e porque eu tô esperando uma amiga então, também pra gente ler junto a Torre Negra. E daí, enquanto ela não termina de ler os livros dela, eu estou lendo esse. Só pra ter algum vislumbre de quem é este vilão. Para além disso, estou lendo Vou Te Dizer o que Penso, da Joan Didion. É um livro de ensaios e eu tô gostando bastante. Ele é bem curtinho, tô na metade já, acho que eu li só um dia. E, enfim, é não ficção, né? Mas ela fala bastante sobre o ato de escrita dela, que é uma coisa que sempre me interessa, né? Saber sobre a escrita, e ela também fala muito sobre a situação política dos Estados Unidos ali do momento em que ela tá vivendo. Então estou gostando bastante desse livro. É o primeiro livro que eu leio dela. Não sei se é o melhor livro para começar a ler de Joan Didion, eu acho que não, mas é o que temos para hoje. Então, estou gostando bastante, achei bem bonita essa coleção também da HarperCollins e tem os outros livros nessa mesma edição. E eles têm cores diferentes, enfim, eu já quero ter todos. E eu tô gostando bastante do estilo de escrita dela também. Ainda no campo da escrita, eu quero ler esse aqui, Escrita em Movimento, da Noemi Jeff, que já estava na minha lista há bastante tempo, Os 7 Princípios do Fazer Literário. Esse livro, ele não é um manual, ela até fala isso na introdução, né, que ela não quer fazer um manual, mas ela traz alguns fundamentos sobre o fazer literário. E é um livro bem curtinho também, ele é pocket, olha que fofo. E ele tava na minha lista faz um tempão, mas ele é um livro meio caro, daí eu tava esperando uma promoção. Daí quando a promoção veio, eu consegui comprá-lo. E ainda não comecei, né? Vou começar. Além desse, eu tenho aqui o Butcher's Crossing, que é um outro livro do John Williams, que é um autor que eu gostei muito do Stoner, que ele escreveu. Tem resenha aqui no canal também. E ele é um livro de faroeste, se não me engano, sobre a caçada de búfalos. Então, eu não sei muito bem. Eu comecei a ler ele alguns anos atrás e eu parei na metade. E eu queria dar mais uma chance para ele agora que eu sou uma pessoa adulta. Talvez eu goste mais do que antes. Porque eu acho que quando eu li pela primeira vez fazem muitos anos. Então, vamos ver. Talvez eu não goste ainda e talvez eu abandone ele de novo. Mas a vida é isso, né? E, enfim, faz tempo que eu não pego um livro que eu abandonei. Então, essa vai ser uma oportunidade. E para fechar a primeira leva, né? Eu não sei
O quanto eu consigo ler em 24 horas, eu não faço a menor ideia. Então talvez eu precise de mais livros além desse, ou menos, né? Não sei. Eu estou lendo também este livro aqui, que é a Bíblia Clássica do Tarot, da Rachel Pollack. E é um livro que eu tô usando ele mais como estudo, assim. Então eu botei na lista porque às vezes eu leio ele, sabe? Não é uma leitura que eu faço todos os dias. É um livro que eu paro, sento, leio, anoto. Então, eu estou lendo ele há muito tempo mesmo. E às vezes eu leio ele durante a semana, quando eu tô sentindo, assim, sabe? Quando eu tô no mood dele, eu leio. Mas não é sempre. Então, talvez eu nem leia ele. Então, eu só quis botar ele aqui pra contabilizá-lo. Ele é um livro que fala sobre as cartas, né, de tarô, e ela traz uma explicação, assim, para cada uma das cartas e meio que ensina mesmo a gente a entender e reconhecer o significado de cada carta. E por hoje é isso. Por hoje não. Por agora é isso. Eu não sei como vai ser esse negócio aí de fazer vlog de leitura, porque eu nunca fiz um vlog de leitura por muito tempo. Eu fiz só de livros específicos. Então vai ser uma grande aventura, uma coisa diferente. E eu espero que vocês gostem. E a gente se vê mais tarde, então. Beijo. Segundamos e trago atualizações. Eu li 48 minutos apenas no dia de hoje. Se depender de dias como esse, este vídeo vai levar 24 dias para ficar pronto. Ou seja, vou ter que me esforçar um pouco para conseguir chegar em algum lugar. Eu estou em mais ou menos 20% dos Olhos do Dragão. E agora eu tô começando a engajar na leitura. Os capítulos são bem curtos, o que é bom. Aqui a gente vai acompanhar o rei Roland, que é um rei, mas ele já está velho, ele está prestes a morrer. E o seu conselheiro Flag, que é o vilão, né? E o conselheiro Flag quer a todo custo que o rei morra para ele destruir lá a cidade, que agora eu não vou me lembrar o nome. A questão é que esse rei ele tem 2 filhos. Um filho que é mais velho e que a princípio é esse filho que vai assumir o trono, e o filho mais novo que é mais manipulável. Então tem toda uma treta ali de família, porque o filho mais velho meio que é o preferido desse pai, então o filho mais novo tá sempre tentando se provar pra ele, ao mesmo tempo que o Flag, que é o nosso vilão, ele vê no filho mais novo uma possibilidade de manipular o reino ali, porque ele é mais fácil de ser manipulado, cabeça fraca, enfim. O outro menino, ele já é mais forte, ele já tem um pensamento crítico, ele gosta muito de estudar história. Algumas pessoas já estão querendo avisar ele sobre o perigo que tem esse personagem, né, o Flag. Então ele é mais perigoso para ele se ele for assumir o trono. Então estou mais ou menos nesse ponto da história. O Stephen King ele apresentou os personagens e agora chegou na parte de apresentar o vilão, né? Então ele tá aprofundando um pouco mais na história do vilão e falou que ele já está aí por muitos anos, que ele sempre volta, né, de alguma forma, quando as coisas ficam interessantes para ele, ele volta. E é mais ou menos isso. Não é meu favorito dele, tá? Mas tá sendo uma leitura bem leve, assim. Eu sinto um pouco de nostalgia sempre que eu leio uma fábula, porque tem muito essa coisa de parece que é um texto mais infantil mesmo, assim, sabe? E é legal, mas não é o meu tipo favorito. Mas eu tô gostando, ele traz essa sensação de retorno às origens, de infância, que às vezes as minhas leituras atuais não me trazem. Então é uma coisa bem diferente. Para além deste, eu li 2 ensaios da Joan Didion, o que deve ter dado umas 20, 30 páginas no máximo. E eu já tô quase terminando esse livro, eu fiquei chateada, que tá indo muito rápido. Não deu muito tempo de aproveitar, assim. Mas eu tô gostando bastante da escrita dela. Ela trabalhou por muitos anos na Vogue, se não me engano.
E ela tem... Esses ensaios, eles foram publicados em diferentes revistas, assim. Então tem textos bem específicos de cada momento que ela passa, mas também tem coisas mais pessoais, assim, sobre a história dela, assim. Então ela fala sobre a carta de recusa que ela recebeu da faculdade que ela sonhava em ir, sobre as negativas que os textos dela receberam. Então traz esse lado mais pessoal, assim, da escritora. E eu tô gostando bastante dela. Eu conheci a partir do Edward Lewis, se não me engano, que ele traz o nome dela em alguns textos dele. E eu fiquei bem curiosa, assim, ela é uma autora que tem muitos ensaios publicados, né, nessa coleção que eu até tinha comentado para vocês antes. E nesse específico são ensaios dos anos 80, se não me engano. Deixa eu confirmar. Tem dos anos 80, dos anos 90, então tem essa cronologia também. Tem dos anos 70 também. Então são textos bem variados. Mas estou gostando bastante, acho que provavelmente amanhã ou depois já acabo. E fiquei com vontade de ler mais dela. Eu não sei qual que seria o melhor pra começar, assim, porque eu tô nesse início, né, lendo sobre ela, então aceito dicas, se alguém tiver dicas. E por enquanto foi isso que eu li hoje. Eu pretendo ler mais um pouco antes de dormir, que é o momento que eu leio mais, assim, pelo menos mais uma horinha, talvez, meia horinha, se não me der muito sono. Então, é isso, gente. Quando eu tiver mais atualizações, eu volto aqui para falar com vocês. Voltei, gente. Trago novidades. Terminei Vou Te Dizer O Que Penso, de Joan Didion. E gostei bastante. Gostei bastante da escrita dela, do estilo dela. Achei ela uma escritora muito boa. O ponto negativo que eu tenho sobre esse livro é que os tópicos dos ensaios dela não me interessaram tanto. E eu acho que é muito porque ela fala muito sobre a cultura norte-americana. Então fica mais difícil da gente se conectar. Vou trazer um exemplo. O último ensaio, ela fala durante 20 páginas sobre a Martha Stewart. Quem é Martha Stewart, tu vai me perguntar. Eu vou te dizer que eu também não sabia. Eu já conhecia esse nome, mas eu não lembrava quem ela era. Daí eu fui pesquisar, né? E aí eu descobri que ela é uma super empresária, apresentadora, escritora, aquelas mulheres que fazem tudo, sabe? E ela é super famosa nos Estados Unidos e ela tem algumas polêmicas em torno do nome dela, né? Enfim, ela faz um ensaio gigantesco sobre ela que fica um pouco difícil de se localizar, assim, se tu não tá tão inserido nessa cultura. E não está tão interessado também, que eu acho que é esse que é o meu ponto. Por outro lado, eu gostei muito dos ensaios em que ela fala sobre o processo de escrita dela, sobre a vida dela, por mais que seja uma vida de uma mulher de privilégios, foi algo que eu achei interessante. E eu gostei também do ensaio que ela fala do Hemingway, porque ela é uma grande fã do Hemingway e ela traz um ensaio sobre ele em que ela fala um pouco sobre a parte mais biográfica da vida dele, né, sobre como ele influenciou a língua inglesa e a forma como a escrita dele influenciou, inclusive, não só a escrita do inglês, mas também a fala, né? E eu achei isso muito interessante. E eu lembrei que a última vez que eu li Hemingway foi na faculdade, com aquele conto Colinas como Elefantes Brancos, que eu acho que é o mais famoso dele. Então fiquei com vontade de ler Hemingway de novo, assim, para até fazer essa análise mais crítica, assim, sabe, da escrita dele. Se vocês tiverem alguma dica sobre textos dele que vocês acham interessantes, estou aceitando. Então foi isso. Eu dei 3 estrelas e meio. Gostei do texto. Fiquei interessada em ler mais obras dela. O que me pegou mesmo foram os tópicos. Mas isso é muito específico meu, assim. Eu sei que tem gente que vai curtir. E eu acredito que quem vive nessa realidade vai se identificar muito. Então, bem legal. Por outro lado, temos Os Olhos do Dragão, que também trago atualizações. Eu não li muito, mas eu li um pouco. E o que eu vou dizer sobre ele, sem dar spoiler? Eu tô achando essa leitura muito caricata. E eu não sei se é porque é uma fábula que é assim, mas o vilão, por exemplo, ele é muito caricato. Ele dá umas gargalhadas, assim, bizarras, sabe? De risada de maluco.
E ele tem um livro que ele é feito de pele humana. Existe algo mais caricato do que isso? Eu acho ele muito vilão infantil, assim, sabe? E eu gosto disso. Ele me traz uma vibe meio Dick Vigarista. E eu acho que por trazer essa sensação, assim, parece que a qualquer momento ele vai fazer alguma besteira, por mais que ele ainda não tenha feito nada que comprometesse ele. Mas eu tô só esperando esse momento em que ele vai fazer uma bobagem muito grande, sabe? Bem Dick Vigarista. E é isso, assim, do que eu li até agora. Foram 3 horas e 10 total. Vocês acreditam que teve gente que achou que ia ser fácil gravar vlog durante a semana? Teve gente. Ai, estou falhando miseravelmente. Hoje já é quinta-feira. Ontem eu não gravei e eu também não li, por isso não gravei. Foi um dia meio corrido. Acho que quarta-feira é o meu pior dia no trabalho, assim, sempre é um grande caos. E aí eu tô num projeto meio grande, e daí tem 1 milhão de reuniões por dia. A minha cabeça vai embora, ela derrete totalmente quando eu tenho muitas reuniões. Eu acho péssimo isso, mas fazer o quê, né? E aí o que aconteceu foi que ontem também era dia de fazer mercado, então não sobrou tempo pra nada, gente. Peço perdão. Eu li um pouco só antes de dormir, e daí eu li Os Olhos do Dragão, e hoje li mais um pouco durante o meu horário do almoço, que é agora, no caso. Eu devo ter lido uma meia hora, assim. Então eu estou agora com 4 horas e 40 de leitura. Não posso mostrar o cronômetro porque estou gravando com o meu celular. E eu cheguei na metade desse livro aqui. Faltam mais ou menos umas 4 horas para eu terminar ele. Mas eu acredito que seja menos, porque o tempo que o Kindle conta é um pouco maior, geralmente. E aí eu vou querer terminar ele essa semana. Espero, né? Eu tô gostando do livro. Ele me lembra muito um conto de fadas, assim, sem as fadas. E aí temos o nosso vilão, que é o Flag. Tá rolando agora é que todos os planos dele estão dando certo. Isso está me irritando. Porque eu sempre tô esperando que ele vá cometer algum erro ou que algo vá acontecer que ele vai ser pego ou algo assim, e não está rolando. Enfim, os personagens, eles são ok, eu não tô muito apegada a eles, assim, tem um que eu gosto mais, que é o que mais está tendo problemas, óbvio, né? E no mais, tem um conflito, né? O conflito está se desenrolando agora, nesse momento, mas é um conflito meio básico, assim, sabe? É um livro meio básico. Então, não é o meu favorito do King, nem perto disso, mas vou terminá-lo em breve. E aí trago mais perspectivas para vocês. A minha ideia é talvez começar a Torre Negra em seguida. Mas é isso, gente. Pelo menos estou tentando, juro que eu estou tentando. Estou dando o meu melhor. Mas o meu emprego não está me deixando cumprir com o meu principal motivo de vida, que é a literatura. Então, briguem com meu chefe. Eu vou trabalhar agora, porque eu estou terminando meu horário de almoço. E daí hoje eu também não vou ler muito, porque uma amiga vai vir tomar um cafezinho comigo. E daí a gente fica fofocando até altas horas, né? Daí eu vou ler só um pouco antes de dormir de novo. Mas é isso, eu vou atualizando vocês. Espero terminar este livro logo. Ele é bem rapidinho, assim, os capítulos são curtos. Mas eu não tô tendo tempo mesmo de ler. Então é foda, né? A vida adulta está aí para nos atropelar. Voltamos para mais um dia de leitura e atualmente estamos em 9 horas e 31 minutos e contando, tá? Já estamos quase na metade. Eu não imaginava que dava para ler tantos livros em 24 horas. Terminei Os Olhos do Dragão, do Stephen King, e dei 3 estrelas. Eu gostei, mas não é o meu tipo de livro. Eu não gosto muito de fábulas. Mas eu gostei bastante do final. Achei o final legal, apesar de ser um pouco previsível o que acontece com o vilão, né? Que é o motivo inteiro de eu estar lendo esse livro. E, enfim, muitas tretas acontecem ali, e crises de família, e mortes, e cabeças rolando. Mas é meio que isso, assim. Eu achei ele bem imprevisível em algumas partes. É bem diferente de tudo que eu já li do Stephen King. A escrita dele é ótima, né? Ela é bem fluida. E os capítulos são muito curtos. Tipo, tem capítulos que eles duram 1 minuto. Não são poucos capítulos, são vários. Daí é fácil de avançar, sabe?
Além desse livro, eu comecei esse aqui, né, o Escrita em Movimento. Eu tô gostando bastante. Ele é um livro brasileiro que ele traz algumas dicas de escrita, vamos dizer assim. É bem teórico, é bem de estudo, assim, então ele traz inclusive uns exercícios assim no final de cada capítulo para te colocar em prática. Eu achei isso bem legal. Eu até tô marcando aqui as páginas dos exercícios porque depois eu quero voltar nelas. E são 7 princípios, né? 7 princípios do fazer literário. Daí cada capítulo é um princípio. E no final de cada capítulo, a autora meio que convida um outro escritor para falar sobre aquele tópico. Então, tô gostando bastante. Ele é bem curtinho, ó. Ele é tamanho mini. E é bem tranquilo de ler. Eu já tô na metade, praticamente. Mas aí, como eu tô só com esse, que é mais teórico, eu estou vendo o que eu vou ler agora em seguida. Aí eu tenho Butcher's Crossing, que eu já tinha colocado ele na lista, mas eu não sei se eu tô nessa vibe de faroeste agora. E eu tenho este querido aqui, que é o livro de Azrael, que eu tenho pra mim que ele vai ser muito ruim. Eu não sei porquê. Ele tem 4 estrelas no Goodreads. É uma fantasia e ele tem outros volumes depois, então temos uma nova série. Mas eu não sei, olha essa capa, ela é muito feia. E daí eu abri ele, a diagramação é tenebrosa. Ela ultrapassa as linhas permitidas, ultrapassa as margens. Mas eu acho que talvez seja exatamente esse tipo de livro que eu esteja precisando. Os vilões mais perigosos, letais e sedutores que você já conheceu. Parece ótimo. E aí, como hoje é sábado, eu acho que eu vou pintar meu cabelo, talvez. Está um calor tenebroso, que ninguém tá entendendo nada, porque é inverno. E daí tá fazendo 30 graus. E é isso. Ontem eu nem gravei, porque não tinha muito o que falar, né? Eu tinha só lido bem pouco dos Olhos do Dragão. Mas foi uma experiência diferente, assim, foi legal. Eu acho que eu indico ele, por mais que ele não seja o meu favorito e tenha muitos outros que eu indique antes dele. Se for do interesse de ler um estilo bem diferente e que a gente não tá muito acostumado, assim, me lembrou muito a minha infância. Então, é um bom livro para este momento, assim, quando tu quer trocar de gênero mesmo, sabe? E é isso. Vamos ver o que nos aguarda para as próximas horas. Terça-feira, estamos em 15 horas e 23 minutos. Quase lá, gente. Já passamos da metade. Agora faltam menos de 9 horas para concluirmos esse desafio. E eu estou completamente xoxa capenga, anêmica, porque eu acordei hoje com uma gripe tenebrosa. E daí agora eu estou tomando um chazinho que me diz que a vida é um presente. Agora os chás, eles vêm com mensagens motivacionais, né? Não sei se vocês perceberam. E eu li bastante no fim de semana, mas confesso que por causa dessa gripe eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, porque eu tô com bastante sinusite e dor de cabeça aqui, assim, sabe? Estou quase terminando o Escrita em Movimento, faltam umas 100 páginas. E tô gostando bastante, tô fazendo alguns exercícios dele também, acho que tá sendo bem propositivo, assim. Ele traz vários exercícios pra gente aplicar no dia a dia, assim, então pra quem tá envolvido com a escrita de alguma forma, eu acho que é um excelente livro de estudo. E comecei o livro de Azrael, que é da série Deuses e Monstros, ele é o volume 1. Então, vamos de pirâmide literária, estava com saudades. É uma fantasia, né? Então, eu estou na página 150, consegui ler um pouquinho dele no fim de semana e ontem. E tô gostando bastante, tô me adaptando ao mundo ainda, nesse universo meio maluco, porque ele tem todos os tipos de monstros possíveis, ele tem vampiros, ele tem lobisomens, ele tem os Egmoranters, eu acho que é assim que se fala, ou não, que é a raça da Diana, que é a protagonista, que ela é tipo uma espécie de vampiro, só que diferente. Eu digo que ela é uma espécie de vampiro porque ela se alimenta de sangue e de carne humana, né? E eu acho que é interessante porque quando ela se alimenta de pessoas, ela acessa as memórias daquelas pessoas. Eu achei isso muito legal. E aí, eles estão em busca desse tal do livro de Azrael, que ele abre um portal lá para um outro mundo.
E eu não sei muito bem explicar ainda o que tá acontecendo, porque eu confesso que estou meio perdidinha. Mas tô gostando. É um Enemies to Lovers, pelo que eu pesquisei. Mas eu achei que a protagonista ela é mais vilã do que o suposto inimigo mortal dela, que é pra ser o vilão, ou não. Não sei se é pra ele ser o vilão. Mas eu tinha entendido que era pra ele ser o vilão. E é isso, assim, estou gostando bastante, mas ainda falta. Uma coisa que tá me incomodando muito é a diagramação do livro, porque ele tem muitas palavras por página. E daí fica um pouco cansativo de ler. Eu tô achando um pouco pequeno também a letra, sabe? Pra nós que enxergamos mal. Fica um pouco ruim de ler de noite. Eu não tenho conseguido engajar nele por muito tempo por causa da diagramação. E é isso. Hoje é terça. Eu não sei se eu vou conseguir ler muito mais hoje e amanhã, porque estou em uma situação complicada. Tem que trabalhar também. Então, vamos ver. Sinto que eu tô evoluindo na leitura e já tenho um próximo livro para ler no Kindle, que vai ser O Pistoleiro, que é o primeiro volume da Torre Negra. E aí, conforme eu for evoluindo, eu conto para vocês o que eu achei. Eu acho que não sei se eu vou conseguir terminar todos os livros nessas 24 horas, mas eu acho que eu já terminei algum, né? Então tá bom. Voltei, mas precisei de alguns dias para me recuperar. Hoje é sexta-feira e estamos em 20 horas. Quem achou que eu não ia conseguir levantar a mão? Gente, foi um atropelo essa semana. Eu fiquei muito mal nos outros dias, depois que eu gravei aquele vídeo, fiquei péssima. E aí tive que trabalhar daquele jeito. Mas no restante do dia eu consegui dar uma guinada nas leituras. Esse aqui, confesso que não evolui muito. Eu acho que eu tinha parado na 150 com ele e agora estou na 180. Então eu li só 30 páginas. E aí o que tá rolando aqui é que a gente tem essa protagonista, né? E ela foi criada pelo líder dela, vamos dizer assim, que é o cara que meio que comanda o bando deles ali. E ela meio que prometeu a vida dela desde que ele mantivesse a irmã dela segura. Então, eles fizeram essa barganha, mas ela não gosta dele, ela meio que odeia ele, assim. E ele usa ela como se ela fosse uma arma. E aí, a gente tem o Sankiel, que é o nosso deus, que é para ser o inimigo da Diana, né? E o que a Diana faz é meio que trair o grupo que ela tava para ir pro lado do Sankiel e pedir para ele ajudar a irmã dela e cuidar da irmã dela. Então meio que ela faz a mesma troca que ela tinha feito com o outro cara, que era péssimo, com esse novo vilão. E aí não evolui muito mais a partir disso, assim. Eu tô gostando, mas eu comecei um outro livro no Kindle, que foi O Pistoleiro, do Stephen King, que é o primeiro volume da Torre Negra, e eu meio que só estou lendo ele. Eu comecei ele ontem, anteontem, e eu já estou na metade. Ele é bem curtinho, tá? Então tem esse ponto, mas estou em 50%. Tô gostando bastante, mas ao mesmo tempo estou completamente confusa, porque ele mistura os tempos, assim, tem presente e passado, tem muitos personagens, porque mistura os personagens do presente com os do passado, e daí é uma grande loucura esse livro, porque eu falei que eu não estava a fim de ler um faroeste, e esse livro é o quê? Um faroeste. É um faroeste que tem um pouco de terror e que tem um pouco de ficção científica, assim, também, então ele mistura vários gêneros. Mas estou gostando bastante e ele é bem curtinho, ele tem acho que umas menos de 300 páginas. Então eu acho que eu vou concluir este desafio junto com esse livro, que provavelmente vai ser nesse fim de semana. Daí a próxima vez que eu vier falar com vocês, provavelmente eu já terei terminado. Finalmente conquistamos, alcançamos as 24 horas de leitura neste vlog. Hoje é domingo. Então, este vlog levou exatos 13 dias para serem concluídos. Eu levei 13 dias para ler 24 horas. Neste meio tempo, eu terminei O Pistoleiro, né, que eu tinha começado ele. E acho que a última vez que eu falei com vocês, eu tinha lido metade já. E eu terminei a outra metade hoje. Hoje de manhã, gostei bastante. Ele é um pouco confuso, assim, em certos momentos. Tu não sabe muito bem
em que tempo que tu tá vendo, demora um pouco pra te se localizar, mas eu acho que ele é um prelúdio pra tudo que vem por aí, assim. Então, no final, as coisas meio que se resolvem, dá pra entender um pouco melhor o que tá acontecendo e o que te espera, né? E eu acho que é um bom final pra te tomar a decisão se tu quer ou não continuar esta série. E eu estou pronta, quero continuar. Eu dei 3 estrelas para este livro. Eu espero que os outros sejam melhores, sejam um pouco mais claros, assim. Eu senti que tem coisas ali daquele universo que o Stephen King ele poderia ter aprofundado mais, ter explicado melhor, mas isso não aconteceu. Eu não sei se isso talvez vai acontecer nos próximos livros, ou se isso justamente não acontece, porque quando ele escreve esse livro ele tem 19 anos, então ele é muito jovem. Apesar disso, é um livro muito bom, gostei bastante, valeu a pena a leitura, é um livro bem curto também, né? Então foi bem tranquilo, assim, de lê-lo. E é isso, gente. Eu tô ainda lendo esse aqui, não consegui terminar, porque eu não engajei muito nele, confesso. Achei que ia ser ruim? É ruim. Não, brincadeira. Não é ruim, mas também não é bom, sabe? Eu ainda não fiquei muito engajada nele. Essa é a verdade, essa é a grande verdade. Eu ainda não me instigou muito a continuar. E eu acho que talvez se eu estivesse lendo ele no Kindle, eu teria avançado um pouco mais, mas não está sendo o caso. Eu tô mais ou menos na metade, agora, um pouco antes da metade. E vamos ver, eu espero que ele melhore. Eu vi gente falando que o livro 2 é muito bom, mas eu não sei se eu vou querer ler o 2. Então, talvez ele me faça mudar de ideia, talvez. Mas por enquanto é isso, assim. Eu nem tenho muito o que falar, assim, porque. Ai, preguiça desse livro, sabe? Mas, pra quem gosta de fantasia, esta com certeza não é a melhor fantasia que tu vai ler. Mas também não é a pior, tá? Eu já li coisas piores. Então, é isso, assim. No total, dessas 24 horas de leitura, foram 4 livros concluídos, mais meio. Então, temos 4,5. Eu acho que é um número ok, né? Pra esse tempo. Não é muito, mas também não é pouco. Para 2 semanas. Estou contente com esse resultado. Eu acho que eu li mais porque eu tinha que contabilizar o tempo, né? Então, em alguns momentos que eu não ia ler, eu me forçava a ler para poder avançar. Então, eu acho que me instigou bastante, assim, me motivou a ler, sabe? Em momentos que talvez eu não estaria lendo. Então, farei mais vezes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu gostei muito de fazer, apesar dele ter demorado um pouco para ser concluído, porque, né, tivemos aí doenças, trabalho, um monte de coisa no meio do caminho. Mas eu achei que valeu muito a pena. Se tu gostou desse vídeo, lembra de se inscrever, de comentar, de deixar o like, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo